Eu quero retomar a questão política. Você me esboçou um mini projeto, porque também aqui não tem prazo para a gente falar muito sobre o seu projeto, mas em regra você colocou pontos principais. Agora, exatamente, por exemplo, como fazer isso, implementar isso, essa é uma pergunta específica, como você irá implementar essas políticas de reestruturação com o Congresso, 594 pessoas que dentro desse Congresso você tem, por exemplo, 272 fazendeiros, tá certo? Cento e tanto. Então, via de regra, o Congresso todo é de direita mesmo, mas não é uma direita que você pretensamente está representando. Uma direita mais moderna, mais aberta, né, mais propositiva, é aquela, por exemplo, representada, via de regra, por algum segmento religioso, que incorpora aquela velha Deus, pátria, família. Então, eu queria saber como é que você lidaria com o Congresso, porque você pode, né, até por conta, eu verifiquei, você hoje, nas pesquisas, está pontuando, inclusive, melhor do que antigos caciques aí, o Caiado, o Zema, mas embora você incorpore, de certa maneira, um discurso de Zema com relação a corte de gasto, a ganho de produtividade, você não diverge, é o mesmo programa. Então, eu queria ver como é que seria você eleito, né, não teria chance de ter um Congresso majoritário, até porque seu partido tem 1 ano, 2 anos de existência. Não tem. Nem eu tenho 7 meses. Pois não tem essa infra para você ter uma base congressual, né, que você possa implementar o seu programa. Mas eu queria então ouvi-lo com relação a isso. Sobre a obtenção de maioria, eu não quero obter aquela maioria gigantesca a todo custo. Então eu não vou lotear os ministérios do governo nosso simplesmente para obter a qualquer custo essa maioria. Não, eu vou passar os meus projetos caso a caso. Então eu tenho uma reforma fiscal, eu vou obter a maioria para reforma fiscal. Vou compor governo com alguns partidos mediante indicação de pessoas boas. E eu não estou aqui pagando de, eu sou antissistema, que não se governa sozinho. E eu vou governar em cima do projeto que venceu nas urnas. Se o meu projeto é o que venceu nas urnas, eu vou convidar os partidos para ajudar a tocar o meu projeto que venceu nas urnas. Ponto. É isso. Então, o PSD do Kassab, que tem muita presença aqui no Nordeste, quer tocar meus projetos de industrializar o Nordeste comigo aqui? Vamos tocar o meu projeto, que é o que ganhou. Venham fazer parte, venham ter um lucro político, não um lucro financeiro, né? E passar os projetos caso a caso. Você falou, por exemplo, da bancada do agro. A bancada do agro interessa a eles a minha parte de investimento em infraestrutura? Muito, porque eles precisam escoar a produção da agricultura. Vou convencer eles a votar comigo nessa agenda. Interessa no agro, por exemplo, uma matéria que é muito importante, por exemplo, aqui no sul da Bahia, que é paz no campo, a questão fundiária está resolvida, você acabar com essa, vamos colocar, com essa insegurança? Sim, vamos trabalhar junto. Olha, certas bancadas de centro, vamos colocar aí, interessam eles a lei de responsabilidade gerencial que nós temos? Sim, vamos conversar com eles, vamos projetar. Caso a caso, vamos fazer as maiorias. E, do ponto de vista, vamos dizer, do combate ao crime organizado, que acho que é uma pauta nacional, eu espero não encontrar oposição nem à esquerda. Até porque o governo Lula, sejamos honestos, o Kim Kataguiri, que é nosso deputado federal, ele colocou para pautar um projeto de aumento de penas para roubo, furto e receptação. Até o PT votou a favor. E o PT sempre votou contra a matéria de aumento de pena. O PT falou, não, vamos votar a favor aí, não vamos arrumar confusão. O brasileiro está tão cansado do crime organizado que, matéria de segurança, tirando o PSOL, eu acho que não vou encontrar grandes problemas. E ainda mais se eu ganhei a eleição, porque significa que esse discurso venceu nas urnas. Mas não há uma chamamos de simbiose perfeita entre esses políticos que você vai buscar fazer maiorias pontuais e, por exemplo, né, a que eu chamo de simbiose perfeita entre essa política e o que você está colocando aí? E o crime, você diz? Sim. Alguns casos sim, outros não. A gente está vindo o Rio de Janeiro. Mas vou dar um exemplo. O Rio de Janeiro, eu vou ter que meter uma intervenção federal lá. Porque o Rio de Janeiro não é só, vamos dizer, o Comando Vermelho, que faz uma ocupação territorial. O Rio de Janeiro, você está falando de envolvimento da alta política, envolvendo a Alerj, o governo, parte do judiciário, com facções criminosas e grandes escândalos como o do Banco Master. Aí eu não preciso nem do Congresso, eu preciso da Polícia Federal, eu preciso da ABIN, eu preciso do COAF, eu preciso de um Ministério da Justiça muito atuante, pegando eles.
E se o governador mexer uma vírgula, intervenção federal no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está em estado de intervenção federal. A política toda está corrompida. A política do Rio de Janeiro ela tem uma mistura de miliciano, de tráfico de drogas, escândalo de INSS, escândalo de Banco Master, fora os escândalos próprios acontecendo tudo ao mesmo tempo. Pegaram ontem, houve uma operação na casa do ex-governador Cláudio Castro. Vocês viram o apartamento dele em Ipanema? Apartamento que na prática é avaliado por mais de 40 milhões de reais. Onde ele arrumou esse dinheiro? É óbvio que né, não foi com o salário de governador. Então é óbvio que você tem um descalabro. A beleza desse tipo de escândalo é que eu não preciso passar muitos projetos. Eu tenho que botar a PF para funcionar. E ainda vou falar mais uma aqui, tá? Jogar aqui em primeira mão aqui para vocês, tá? Eu topo me aliar com membros do STF que já estão investigando outros crimes de corrupção. Por exemplo, conversar de maneira muito republicana, abertamente, com o ministro Flávio Dino, que está com os casos dos desvios de emenda do orçamento secreto, para pegar político do centrão vagabundo. Ora, não teria problema nenhum, ministro, a Polícia Federal está à disposição, é do meu interesse que político que está preso com um esquema de rachadinha, prefeito que se envolve com esquema de desvio de emenda e compra de votos, é que tem os da rachadinha também, né? Pegue todos. Que é do meu interesse que você os fiscalize, a Polícia Federal está à disposição. É do meu interesse que pegue os escândalos envolvendo orçamento secreto. Porque é um absurdo que o Congresso Nacional funcione dessa maneira. O fato de eu não ter rabo preso com ninguém me permite que eu converse com um ministro nomeado pelo Lula e que eu converse com gente da direita numa boa. Agora, Renan, só mais rapidinho, porque eu já pego... essa é a questão política. Agora, por exemplo, você falou de agro. Veja, o agro brasileiro hoje, as commodities, basicamente a exportação brasileira se limita a soja, milho, certo? Mas quem faz a alimentação, bota na mesa do povo, é a agricultura familiar, né? O agro, inclusive, você sabe que é isento, né? A soja, a Lei Candir, sim, você pode... Então, por exemplo, você fala em infraestrutura para o agro, né? Que não tem imposto livre, recebe bacana, para produzir para o mundo, gera receita. E a agricultura familiar? O que é que você pensa sobre isso? Qual a sua ideia? Tudo é agro. Tudo é agro. A agricultura familiar, ela se dá em muitas maneiras. Por exemplo, em Santa Catarina, um conjunto de agricultores familiares formam uma cooperativa. E eles também exportam. Você tem muito agricultor familiar com propriedade média e pequena que se junta nas cooperativas e exporta. E eu acho mais, eu até gravei sobre isso, acho que o Nordeste padece da cultura de cooperativismo que tem no Sul. A gente tem que trazer essa cultura de cooperativismo para cá. Os hortifruti, para a produção que nos cinturões verdes que abastecem as cidades, estão com problema de financiamento, problema de autoendividamento. Eles precisam da ajuda porque eles mantêm a comida mais barata na mesa das pessoas. Tem que haver uma atenção especial para eles. Mas, veja, o grande agro, o agroexportador, por mais que não haja, vamos dizer, a captação dos impostos referentes à produção deles, dado que é uma política que o mundo todo faz. Todo mundo que é agroexportador, você não cobra o valor do imposto referente à exportação. E a agricultura no mundo tem subsídio. Sim, e a do Brasil é pequena quando comparada com os dos concorrentes, tá? O subsídio que a gente tem para o agricultor de exportação brasileira é pequeno perto dos demais. Só que, vai ver as cidades. Como o agro, ele gera uma cadeia produtiva, ainda que primária, mas rica, as cidades em que o agro avança, elas se desenvolvem. O oeste da Bahia é um exemplo disso. A região que mais cresce na Bahia é uma região com agro. Mesmo não ficando com as divisas de impostos disso, o valor das exportações acaba ficando ali do ponto de vista da receita do produtor. Isso distribui para uma cadeia que envolve serviços, envolve pessoas contratadas. Tecnologia, e essas cidades se desenvolvem. O centro-oeste inteiro foi isso. Então, é bom. O que a gente tem que fazer? Eu vi isso acontecer, por exemplo, no Maranhão, e eu acho que este é o passo que a gente precisa dar. Nós precisamos nos encaminhar para a agroindústria. A China e os Estados Unidos são países de agroindústria. Então, ou seja, qual é o ciclo completo da soja? Eu tenho que fazer a soja virar ração, a ração tem que ir para o porco, a ração tem que ir para o frango, eu tenho que fazer aqui o porco congelado, o frango congelado, eu tenho que fazer a salsicha para vender para o alemão. Eu tenho que produzir marcas de proteína que eu exporte para outras nações com o valor agregado já. Hoje a gente vende o farelo, a gente não vende nem o farelo, a gente vende a soja bruta, que vai virar farelo, que vai virar ração. Pô, vamos escalar essa cadeia. A gente ainda não conseguiu escalar a cadeia, porque o produto, vamos dizer... O produtor vai ganhar menos, é isso que eu estou dizendo, porque ele não tem, ele tem o maior
valor agregado em dólar. Mas o produtor tem que ser dono da cadeia junto. O produtor tem que reinvestir o valor dele. E o Estado tem que chamar ele para investir junto nas outras etapas da cadeia. Uma coisa incrível que eu vi. Tem a Empasa, elas estão no Mato Grosso, estão também no Maranhão. A Empasa, ela pega a produção de milho e eles fazem esse milho virar biocombustível. Esse tipo de ganho na cadeia é muito bom, é bom para o produtor, é bom para o produtor que se torna empresário. A industrialização em São Paulo, em grande medida, aconteceu com o cafeicultor, que começou a acumular recursos, e aí ele entrou na atividade industrial. A gente tem que fazer o produtor brasileiro entrar nas outras etapas, e a gente tem que ajudar ele a entrar nas outras etapas. Hoje o custo do Brasil é muito grande para muitas áreas. Então, fazer o produtor conseguir essa etapa é usar o capital acumulado por ele a favor do Brasil. E a gente precisa fazer esse salto em todas as áreas. Café, aqui no sul da Bahia, eu estou falando muito. Ele ia me interromper, eu falei, calma, que eu adoro esses assuntos. Café. Pô, tem café de altíssima qualidade. Minha prima, uma das melhores produtoras do Brasil, produz lá em Vitória da Conquista. O que a gente precisa ter? Uma agroindústria voltada para o café. A Alemanha, não tem um pé de café na Alemanha, tem mais lucro com café do que o Brasil. Como é que pode? Por quê? Porque eles sobem a cadeia, a gente não sobe. Pô, imagina quanto que a Nestlé fatura com a Nespresso, vendendo cápsula de café caríssima, com a máquina, com o ritualzinho, com a xícara, tudo bonito. Você compra o serviço, você compra a marca. No Brasil você vende o grão bruto. Não pode! A gente tem que subir, a gente tem que agregar o valor. E isso vira emprego de qualidade. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, comente e deixe seu like. Até o próximo vídeo.